Bom dia, que a paz de Deus invada a sua casa e o seu coração neste começo de dia. Antes mesmo de você apertar o play nesta oração, o Senhor já sabia que você estaria aqui. Nada é coincidência no mundo espiritual. Quem começa o dia orando, termina o dia com motivos para agradecer. E nesta manhã eu creio, em nome de Jesus, que existe uma guerra, uma luta, uma tribulação que Deus decidiu colocar um ponto final. Não é conversa bonita, é direção espiritual. Há uma batalha que não vai atravessar este dia, porque o Senhor dos Exércitos já está se levantando em seu favor. Talvez você esteja vivendo um tempo em que parece que tudo virou luta. Luta na mente, luta em casa, luta no casamento, luta nas finanças, luta na saúde. Parece que a sua alma não tem mais descanso, o coração acelerado, pensamentos pesados, noites mal dormidas, preocupações que não param nem quando você tenta descansar. O inimigo levantou tempestades para roubar a sua paz, o seu sono, a sua alegria. Mas nesta manhã o Espírito de Deus me impulsiona a declarar algo sobre a sua vida. Essa guerra tem limite, esse vento tem hora para cessar. E a palavra final não é do problema, é de Deus. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é aquele que põe fim à guerra até os confins da terra, que quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Em outras palavras, ele é o Deus que entra no cenário da batalha e diz até aqui. Ele é o Deus que olha para aquilo que está te oprimindo e determina, não passa de hoje. Quando o Senhor decide encerrar um ciclo de humilhação, de vergonha ou de sofrimento, nada e ninguém consegue prolongar um dia a mais. Eu quero que você faça algo de fé neste momento. Nos comentários escreva assim: Deus está colocando um fim nessa guerra. Escreva com fé, como um ato profético. Quando você pensa, fala e escreve, você está gerando legalidade espiritual para que essa palavra se manifeste na sua vida. Não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. E escreva: Deus está colocando um fim nessa guerra. Enquanto você escreve, o mundo espiritual se move. Anjos trabalham, cadeias são afrouxadas, portas começam a se mexer. Se você chegou aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe muito. Aqui não falamos de religião, placa de igreja, disputa de doutrina. Aqui falamos de Deus, de Jesus, da presença dele que entra onde a medicina não entra, onde o dinheiro não resolve, onde a força humana não alcança. Se você sente no coração que esta oração é para você, que Deus está falando com a sua alma, clique na palavra inscrever-se e entre nesta corrente de oração diária. É gratuito, você não paga nada por isso, mas espiritualmente você está dizendo: eu quero caminhar debaixo de cobertura, quero estar todos os dias na presença de Deus. E se puder, clique também no gostei, porque assim o YouTube entende que essa oração faz bem e envia para outras pessoas que estão precisando de uma palavra de paz. O Salmo 46 é um salmo de guerra e ao mesmo tempo de descanso. É um salmo para dias em que tudo parece abalado. Ele diz que mesmo que a terra se transtorne, mesmo que os montes se joguem no meio dos mares, mesmo que as águas rujam e se perturbem, ainda assim não precisamos temer, porque Deus está no controle. Sabe o que isso significa? Significa que mesmo quando tudo na sua volta parece fora do lugar, existe um lugar dentro de você que pode permanecer firme. A certeza de que Deus continua sentado no trono. Ele não perdeu o governo da sua vida porque entrou uma dívida, porque apareceu um exame ruim, porque uma porta se fechou, ou porque alguém virou as costas para você. Há um versículo nesse salmo que mexe profundamente comigo. Ele põe fim à guerra até os confins da terra. Olhe bem para isso.
Há guerras que a gente tenta encerrar com a nossa força, com a nossa conversa, com a nossa estratégia, com o nosso esforço, e parece que nada resolve. Você fala, explica, pede, chora, tenta de tudo, e a situação só piora. Existem guerras que não se vencem com a espada humana, mas com a intervenção de Deus. Existem batalhas que só terminam quando Deus levanta a mão e diz: chega, acabou, não passa de hoje. Talvez a sua guerra seja na mente. Pensamentos de medo, ansiedade, cenários de tragédia que passam como um filme, insegurança em relação ao futuro. Talvez a sua guerra seja no corpo, uma enfermidade que insiste em ficar, dores que os remédios não conseguem tirar, um diagnóstico que entrou na sua casa como uma sentença. Talvez a sua guerra seja na área financeira, portas fechadas, tudo travado, processos parados, causas na justiça que não andam, humilhação porque você não consegue pagar o que deve. Talvez seja uma guerra familiar dentro de casa, discussões, palavras duras, frieza, falta de diálogo, lares que se tornaram campos de batalha. Em qualquer uma dessas áreas, Deus continua sendo o mesmo. O que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Ele põe fim à guerra. A Bíblia conta que em certo dia os discípulos estavam com Jesus dentro de um barco, atravessando o mar, quando de repente se levantou uma grande tempestade. Ondas batendo, vento forte, água entrando no barco, tudo parecia que ia afundar. Enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos, desesperados, acordaram o mestre e disseram: nós vamos morrer, o barco vai virar. O Senhor não está vendo? E a palavra de Deus diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, cala-te agora. E imediatamente se fez grande bonança, grande calmaria. A tempestade cessou na hora. Veja como Deus age. Quando ele se levanta, o vento cala. Quando ele fala, o mar obedece. Quando ele decide, o cenário muda. Hoje, em espírito, é como se Jesus estivesse se levantando dentro do barco da sua vida para falar com essa tempestade que tem te cercado. Aquieta-te, chega, cala-te agora. E assim como naquele dia houve uma grande calmaria, eu creio que Deus está preparando um tempo de paz para você. Onde o inimigo tentou semear guerra, Deus vai estabelecer bonança. Onde o inimigo levantou confusão, Deus vai plantar equilíbrio. Onde o inimigo trouxe medo, Deus vai inundar com segurança. Por isso, mais uma vez, escreva aí nos comentários com fé: Deus me fará viver um tempo de paz. Escreva como quem está assinando uma aliança com o céu. Deus me fará viver um tempo de paz. A sua mão escreve na tela, mas é como se o seu espírito estivesse registrando isso diante de Deus. E tudo o que é feito em fé, Deus considera. Eu quero que você entenda algo muito profundo. Nenhuma luta que você enfrenta hoje está fora do conhecimento de Deus. Nada do que está acontecendo pegou o Senhor de surpresa. Ele sabe há quanto tempo essa guerra começou. Ele sabe quantas noites você perdeu. Ele sabe quantas lágrimas você já derramou escondido. Ele conhece os pensamentos que você não teve coragem de dividir com ninguém. Mas assim como ele sabe o começo, ele também já viu o fim. E quando a Bíblia diz que ele põe fim à guerra, significa que a luta não vai durar um minuto além do que ele permite. Se Deus disser hoje, essa enfermidade só durou até aqui, então não há vírus, bactéria, tumor, inflamação ou doença que resista à ordem de Deus. Se ele disser essa humilhação financeira só chegou até hoje, então não há bloqueio, não há pessoa, não há sistema, não há injustiça que consiga segurar aquilo que ele determinou liberar. Se o Senhor decretar essa batalha na família, só vai até aqui. Então as palavras de discórdia, elas vão perder força.
corações endurecidos começarão a amolecer, laços serão restaurados e o ambiente será transformado. Você não está à mercê do acaso. A sua vida não está na mão de homens. A sua história não está nas mãos do inimigo. Ela está nas mãos de Deus. E o Deus do Salmo 46 não é um Deus distante, indiferente ou frio. Ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Isso significa que ele não aparece apenas no final, ele está presente em cada etapa. Quando você chora, ele está ali. Quando você se cala porque não tem mais o que falar, ele continua ali. Quando você finge que está bem e por dentro está despedaçado, ele permanece olhando para você com amor. Agora eu quero que você, se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Se não puder, apenas feche os seus olhos por alguns instantes e concentre-se nesta oração. Sinta que nesta manhã, Deus está entrando nesse ambiente onde você está. Pode ser na cozinha, na sala, no quarto, no ônibus, no trabalho, não importa. O Senhor não está limitado por paredes, por distâncias ou por horários. Ele está visitando você agora. Vamos declarar juntos alguns trechos do Salmo 46. Repita comigo em espírito, se não puder, em voz alta. Diga assim: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que tudo à minha volta se abale, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ele põe fim às guerras, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Eu me aquieto diante de Deus e reconheço, Ele é o Senhor da minha vida. Enquanto você declara isso, algo está sendo realinhado dentro de você. O medo cede espaço à confiança. A ansiedade começa a perder força. A sua alma vai entendendo que não precisa mais viver em pânico, porque há um Deus cuidando de cada detalhe. O mesmo Deus que acalmou o mar, que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou mortos, é o Deus que está cuidando desta situação que você está vivendo. Agora eu quero orar especificamente por essa guerra que você está enfrentando. Traga à sua mente aquilo que tem sido a sua maior luta. Talvez venha uma imagem, um nome, uma situação, um lugar. Apresente isso diante de Deus enquanto eu oro. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entro na tua presença debaixo da unção do Salmo 46. Tu és o Deus que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Tu és o Deus que põe fim à guerra até os confins da terra. Por isso, eu coloco agora diante de ti a vida desta pessoa que está orando comigo. Tu conheces as guerras que ela tem enfrentado. Tu sabes o que ninguém sabe. Tu viste as madrugadas acordadas, os pensamentos pesados, as lágrimas que caíram em silêncio. Pai, em nome de Jesus, visita agora essa área da vida dela que virou campo de batalha. Se a guerra é na mente, Senhor, entra com paz. Repreende toda perturbação, todo pensamento de medo, de fracasso, de desesperança. Que toda seta emocional lançada contra essa mente caia por terra agora. Que a mente dela seja coberta pela tua paz, que excede todo o entendimento. Se a guerra é no corpo, meu Deus, toca com a tua mão de poder. Onde houver inflamação, que haja cura. Onde houver células doentes, que haja restauração. Onde houver diagnóstico fechado, que venha o milagre. Que toda enfermidade que tenha nome se curve diante do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Se a guerra é na área financeira, Pai, quebra todo laço de miséria, de bloqueio, de atraso. Que aquilo que estava retido seja liberado. Que causas na justiça que estavam paradas comecem a andar. Que portas de emprego se abram. Que oportunidades certas apareçam. Que propostas alinhadas com a tua vontade cheguem até essa pessoa. Se a guerra é na família, Senhor, visita cada coração envolvido.
Acalma os ânimos, quebra o orgulho, derruba as muralhas de frieza, restaura o diálogo, refaz os laços que o inimigo tentou destruir. Ó Deus, diante desta oração, eu te peço, faz valer sobre a vida dessa pessoa a palavra do Salmo 46. Põe fim a essa guerra, que aquilo que o inimigo pensou que iria se arrastar por anos seja interrompido pela tua ordem. Assim como Jesus se levantou na tempestade e disse ao vento, ao mar que se acalmassem, levanta-te agora, Senhor, sobre a vida dessa pessoa e fala com autoridade sobre essa situação. Chega, basta, acabou. Que no mundo espiritual essa batalha seja encerrada, que correntes sejam quebradas, que grilhões sejam despedaçados, que cadeias se abram. Meu Deus, eu também oro para que o coração dessa pessoa seja preparado para viver o tempo de paz que o Senhor está trazendo. Porque muitas vezes, depois de tanto tempo em guerra, a alma se acostuma com a tensão, com o medo, com a desconfiança. Cura o emocional dela, cura o cansaço interno, cura essa sensação de estar sempre em modo de defesa. Ensina essa pessoa a descansar em ti, a confiar, a viver um dia de cada vez na tua presença. Nesta manhã, Senhor, marca este dia no mundo espiritual como o dia em que o Senhor começou a encerrar guerras. Que daqui a alguns dias, semanas ou meses, essa pessoa possa olhar para trás e dizer: naquele dia, naquela oração do Salmo 46, Deus começou a virar a chave na minha vida. Que testemunhos surjam deste momento, testemunhos de cura, de libertação, de portas abertas, de causas liberadas, de reconciliação, de paz, onde antes só havia confusão. Agora, com muita fé, eu quero que você ore comigo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Onde você estiver, se puder, ore em voz alta. Se não puder, ore em pensamento, mas ore com o coração ligado em Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enquanto você termina de fazer essa oração, permanece mais um pouco nesse ambiente espiritual. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Muitas vezes o que cura não é apenas a palavra que ouvimos, mas o tempo em que ficamos quietos diante dele, deixando que ele trate áreas que nem nós sabemos nomear direito. Agora que você orou o Pai Nosso, imagine como se o Senhor estivesse passando por dentro da sua casa, por dentro dos seus pensamentos, por dentro das áreas da sua vida que estavam em guerra, colocando tudo no lugar. O Salmo 46 fala de algo muito profundo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio representa a presença do Senhor fluindo de forma constante. Ele não é um copo de água que acaba, ele é um rio que nunca seca. Talvez você tenha vivido dias em que sentiu a alma seca, sem força, sem ânimo, sem motivação, em que acordar de manhã já parecia uma luta. Mas hoje, pela fé, nós estamos convidando esse rio a correr por dentro de você. Que a presença de Deus lave os pensamentos, limpe as memórias pesadas, leve embora o lixo emocional que acumulou ao longo de tanto tempo lutando sozinho. A palavra também diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Quando Deus está no centro, nada que acontece em volta é capaz de destruir. Podem balançar as estruturas, podem vir notícias difíceis, podem aparecer surpresas desagradáveis, mas quem tem Deus no meio continua em pé. Talvez você tenha se sentido assim.
tudo mexeu, tudo sacudiu, tudo mudou. Mas algo lá dentro ainda te segurou. Não foi sorte, não foi acaso, foi Deus. Ele tem sustentado você mesmo nos dias em que você achava que ia desmoronar. E a outra frase que o Salmo 46 traz, e que é como um abraço de Deus na nossa alma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é ser irresponsável, não é cruzar os braços e deixar a vida solta, não é deixar de fazer a sua parte. Aquietar é parar a agitação interna, é tirar o coração do modo pânico, é respirar fundo e lembrar quem está no controle. É você olhar para o problema e, em vez de dizer eu não dou conta, passar a dizer meu Deus sabe como resolver. É trocar o pensamento de desespero pelo pensamento de confiança. Nesta manhã, Deus está te chamando para esse lugar de quietude por dentro. Talvez do lado de fora o dia seja cheio, você tenha 1000 coisas para resolver, trabalho, família, decisões, mas dentro você pode caminhar em paz. De manhã você se alinha com Deus e durante o dia você caminha na força dessa aliança. Quem começa o dia aos pés do Senhor, termina o dia sustentado pela mão dele. Você não sabe o que vai acontecer hoje, mas já sabe quem vai caminhar com você. Eu quero falar com você que tem vivido uma guerra tão longa que já começou a se definir pelo problema. Você já se pegou pensando: eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou alguém que só sofre, minha vida é só luta. Hoje Deus está quebrando esse rótulo. A sua identidade não é a sua batalha. O que você viveu até aqui não define quem você é. O que te define é o que Deus diz a seu respeito. E Ele te chama de amado, amado, protegido, guardado, escolhido, sustentado. A guerra é um capítulo, mas não é o livro inteiro da sua história. Talvez você esteja perguntando em silêncio: mas como eu vou viver esse tempo de paz se os problemas ainda não se resolveram todos? A paz de Deus começa de dentro para fora. Primeiro, Ele acalma a tempestade dentro de você. Depois, Ele começa a alinhar o que está fora. Muitas vezes o Senhor muda a nossa visão antes de mudar o cenário. Ele te ensina a olhar para o dia de hoje com outros olhos, em vez de acordar pensando: o que será que vai dar errado? Você passa a acordar perguntando: como Deus vai cuidar de mim hoje? Essa mudança é espiritual, mas também é prática. Por isso, nesta manhã, eu quero declarar sobre você algumas verdades. Receba cada uma como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que você não é o fracasso que viveu. Eu declaro que a sua história não termina na fase difícil. Eu declaro que nenhuma guerra levantada pelo inimigo será maior do que o propósito que Deus escreveu para a sua vida. Eu declaro que esse dia será dia de sinais da bondade de Deus, mesmo em detalhes. Eu declaro que portas certas vão se mover, que respostas vão começar a surgir, que a sua sensibilidade espiritual vai aumentar para perceber o cuidado do Senhor. E eu também oro para que você tenha atitude diante dessa palavra, porque fé não é só sentir, fé também é agir. Quando terminar essa oração, não comece o dia repetindo o padrão antigo de reclamação, de murmuração, de falar derrota. Use a sua boca para concordar com o que Deus diz. Quando o pensamento ruim vier, responda com a palavra. Se vier a ideia de não vai dar certo, diga em espírito: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele coloca fim nas guerras. Se vier a sensação de não aguento mais, diga: o Senhor é o meu socorro presente na angústia. Cada vez que você declara isso, você está se posicionando espiritualmente. Talvez o dia de hoje tenha desafios concretos, reuniões difíceis, contas, decisões, conversas que você vinha adiando. Em vez de fugir,
Apresente cada uma dessas coisas para Deus e dê um passo de cada vez. A promessa do Salmo 46 não é que nunca haverá turbulência, é que no meio dela você não estará sozinho. O medo paralisa, mas a fé te faz avançar mesmo com o coração batendo forte, porque você sabe que não caminha sozinho. Eu também quero orar por todos os lares representados aqui. Casas onde a atmosfera andava pesada, clima de discussão, de silêncio frio, de portas batendo, de olhares duros. Que a presença do Deus do Salmo 46 encha esses ambientes. Que haja reconciliação onde antes havia distância. Que a sua casa seja conhecida não como lugar de guerra, mas como casa de paz. Que as pessoas que entrarem aí percebam algo diferente, uma leveza, uma tranquilidade que elas não sabem explicar, mas que vem do próprio Deus habitando nesse lar. Meu Deus, eu te peço agora por cada família representada nesta corrente de oração. Coloca limite em toda ação do inimigo dentro dos lares. Se havia brigas constantes, que hoje seja o início de um tempo novo. Se havia vícios destruindo a paz, entra com libertação. Se havia divisão entre marido e esposa, entre pais e filhos, começa a reconstruir pontes. O Senhor é o Deus que põe fim à guerra. Que essa guerra familiar termine, que a casa dessa pessoa seja um lugar de descanso e não de peso. Eu oro também pela área emocional. Pai, há pessoas que vivem sorrindo por fora, mas por dentro carregam um cansaço que ninguém imagina. Pessoas que aprenderam a ser fortes para todo mundo, mas que já não sabem a quem entregar a própria dor. Nesta manhã, Jesus recebe esse peso. Tu disseste que o jugo que vem de ti é suave e o fardo é leve. Então, troca o fardo desta pessoa. Onde havia culpa, coloca perdão. Onde havia vergonha, coloca restauração. Onde havia sensação de incapacidade, coloca coragem. Que ela saia desta oração sentindo que algo foi retirado das costas, como se alguém tivesse tirado uma mochila pesada que ela carregava há anos. E agora, em espírito, eu quero que você faça um gesto profético. Imagine diante de você essa guerra que você vem enfrentando. Visualize esse problema, essa situação, esse nome, essa área específica. Agora imagine que você pega isso com as duas mãos e coloca aos pés da cruz de Jesus. Entregue em oração. Diga em espírito: Senhor, eu coloco essa guerra nas tuas mãos. Eu não quero mais carregar sozinho. Eu recebo o teu descanso. Eu recebo o teu cuidado. Eu recebo a tua paz. Enquanto você faz isso, o Espírito Santo está te visitando. Talvez você sinta vontade de chorar, talvez sinta um alívio que você não sabe explicar, talvez não sinta nada, mas mesmo assim, algo está acontecendo no mundo espiritual. A fé não depende de arrepio, depende de confiança. Deus trabalha mesmo quando a gente não percebe. Ele é o Deus da madrugada, é o Deus dos bastidores, é o Deus que prepara a resposta antes mesmo de você imaginar. E agora, caminhando para o fechamento desta oração da manhã, eu quero selar esta palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que este dia seja diferente, que ele seja marcado pela consciência de que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, que ao longo das horas, quando um pensamento de medo aparecer, você se lembre desta oração, que ao ouvir alguma notícia difícil, você respire fundo e diga em espírito: o Senhor está comigo, ele é o fim da minha guerra. Que quando você olhar para o céu hoje, você lembre que há um Deus que governa tudo e que ele não se esqueceu do seu nome. Eu declaro que você vai colher frutos desta oração. Alguns frutos serão internos, mais serenidade, pensamentos mais organizados, uma paz diferente na hora de deitar à noite. Outros frutos, eles serão externos, portas abrindo, situações
destravando, respostas chegando, pessoas pedindo perdão, de oportunidades surgindo. Tudo isso, não porque esta oração seja mágica, mas porque você se conectou ao Deus do Salmo 46. E ele é real. E agora, antes de encerrarmos, eu quero te dar alguns passos simples, mas muito importantes. O primeiro é espiritual e também é prático. Se esta oração falou com você, se o Espírito Santo tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus é o fim da minha guerra. Essa frase é profética. Ela declara que não é o problema que manda, é Deus. Ela sela no mundo espiritual aquilo que você recebeu aqui. Quando você escreve, você está concordando com o que o céu está dizendo sobre a sua vida. O segundo passo: se você ainda não faz parte desta corrente de oração todos os dias, clique agora na palavra inscrever-se que aparece abaixo do vídeo. Isso é rápido e gratuito. Quando você se inscreve, o próprio YouTube entende que você quer caminhar nessa rotina espiritual. E todas as vezes que uma oração nova for postada, você será avisado. É como se Deus estivesse batendo na porta do seu coração diariamente, te chamando para começar o dia ou encerrar a noite na presença dele. Não deixe para depois. Se você sente que essa oração te fez bem, que te trouxe paz, que te alinhou com Deus, se inscreva agora mesmo. O terceiro passo é muito especial. Se esta oração abençoou a sua vida, clique no botão do gostei. Parece um detalhe, mas no mundo digital isso é extremamente importante. Sempre que você clica em gostei, o YouTube entende que este conteúdo faz bem, que ele traz paz, que ele ajuda as pessoas. E por causa disso, ele passa a entregar esta oração para mais vidas que estão precisando exatamente do que você recebeu hoje. O seu clique em gostei se torna uma forma de evangelizar, de alcançar gente que talvez você nunca conhecerá pessoalmente, mas que será tocada pela mesma presença de Deus. E o quarto passo, se puder, é compartilhar. Envie esta oração do Salmo 46 para alguém que você sabe que está em guerra, alguém que vive cansado, alguém que tem falado de problemas o tempo todo, alguém que está quase desistindo. Pode ser um familiar, um amigo, alguém do trabalho, alguém da igreja. Deus pode usar um simples link que você manda para ser resposta na vida dessa pessoa. Aquilo que você compartilha volta para você em forma de bênção. Mas se quiser, também deixe nos comentários o seu pedido de oração ou um testemunho do que você sentiu enquanto orava. Eu creio que, com o passar dos dias, muitos irão voltar aqui para contar o que Deus fez depois dessa oração do Salmo 46. Testemunhos edificam, fortalecem e lembram outras pessoas que o mesmo Deus que agiu em uma vida pode agir na delas também. Para terminar, eu quero declarar sobre você mais uma vez: que o Senhor te cubra neste dia, que te proteja em cada passo, que te dê livramentos visíveis e invisíveis, que guarde a sua mente, o seu corpo, a sua casa, a sua família e tudo o que diz respeito à sua vida. Que nenhuma arma forjada contra você prospere, que nenhuma palavra de maldição tenha poder, que nenhum plano do inimigo conseguido em segredo seja capaz de permanecer. Que a mão de Deus vá à frente abrindo caminho, esteja ao seu lado te sustentando e esteja atrás te protegendo de tudo aquilo que você nem vê. Você não vai viver o resto da vida em guerra. Há um tempo de paz preparado para você. Há uma estação de descanso chegando. O Deus do Salmo 46 está dizendo ao seu coração: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Confie, descanse e caminhe debaixo dessa palavra. Hoje é um dia diferente. Hoje é um dia marcado pelo fim da guerra e pelo começo de um tempo de paz. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça, a paz e a presença do Senhor
acompanhe em cada passo seu neste dia. E lembre-se, Deus é o fim da sua guerra e o começo de uma nova história. Amém.